Olá, galerinha da Escola General Aristides Barreto. O meu nome é Francimar Santos e, como todos já sabem, eu estou gravando uns vídeos aqui que vão servir como aula de reforço para você aí, ó, aluno do terceiro ano, aluno do quarto ano, você que está no quinto ano, principalmente você do quinto ano que vai fazer a provinha do IDEB. Você tem que ficar, pessoal, focado aqui nessa aula aqui, ó. Deixa eu falar para vocês. Olha, eu já gravei alguns outros vídeos referente a temas importantes no campo da matemática. E onde é que estão esse vídeo, professor? Estão lá no meu canal, no YouTube. Você vai lá digitar Francimar Guimarães dos Santos e você vai ver meus vídeos. Aí você vai na playlist de matemática, isso mesmo. Tem uma playlist lá, pessoal, de matemática. Você vai clicar nessa playlist e você vai assistir os vídeos na sequência em que eles foram postados. Olha, pessoal, muito delicada essa fala que eu acabei de dizer para você. Você tem que aprender a estudar, tá? Não se começa uma história pelo final. O que você tem que fazer? Você tem que começar pelo início, pessoal. Vai pelo vídeo número 1, vai pelo vídeo número 2, vai pelo vídeo número 3, até você chegar no último vídeo que eu postei. Por que eu estou falando isso? Porque o conhecimento aqui, pessoal, ele está sendo construído. Aqui eu não estou dando aula para você. Eu estou construindo um conhecimento no campo da matemática. E você, se partir do último vídeo, você não vai ter um ensino satisfatório para você não, tá? Então, se você quiser ter bons resultados no campo da matemática, faça o que eu lhe falei. Ouça esse meu conselho. Parta do primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo, compreenda o primeiro vídeo, assimile a ideia que está lá, aprenda todo o conteúdo que está lá, até você passar para o próximo vídeo. Veja isso como se fosse fase de um jogo, pessoal. E aí, no final, o resultado bom vai ser para você. Olha só, pessoal, hoje eu tenho uma pergunta muito importante para você. Baseado em quê, professor? Baseado nas nossas aulas de operações matemáticas. Olha essa pergunta que está aqui no quadro para você responder aí, aluno. Responde aí, Davi. Responde aí, Davi. Davi do quarto ano. Responde aí para mim. O que está escrito aqui, Davi? Responde aqui, ó. O que é o todo? Você precisa saber, Davi, o que é o todo. Danilo do quinto ano, você também precisa saber o que é o todo. Pedro Henrique, você precisa saber responder para mim o que é o todo. Pensa um pouquinho aí, vocês três, tá? Eu já respondo para você. Pensou? Olha só, nesse momento, então, eu vou colocar o meu conceito de todo aqui, ó, e vou partir dessa ideia para a gente construir um novo conhecimento aqui de matemática, tá bom, pessoal? Então, o que é o todo? A ideia do todo é você ter algo que ainda não foi dividido. Exatamente isso. Então, vou escrever isso aí, ó. O todo é algo que ainda não foi dividido, tá bom? Olha só, pessoal, o conceito que eu acabei de falar para você, eu escrevi aqui, ó. O todo é algo que ainda não foi dividido. Você quer falar alguma coisa, Brilhante? Você quer acrescentar alguma coisa aí? Isso mesmo, você também poderia ter falado isso aí. Ou seja, se não foi dividido, é porque está inteiro. Ou seja, ainda está inteiro. Isso mesmo, Brilhante. Parabéns para você, ó. Gostei da sua fala, vou colocar de azul. Aqui, ó. E nesse momento, pessoal, tendo colocado para você o conceito de que é o todo, muitos alunos não conseguem ainda compreender. Então eu tenho que partir para levar você a obter a ideia principal do assunto de hoje. Então vejam só você, que eu tenho aqui, ó. O que eu tenho aqui? Uma figura que representa o meu todo. Por que essa figura representa o meu todo? Está lá no conceito, porque ela ainda não foi dividida. Exatamente isso. Todo objeto que você tiver que não for dividido, tudo aquilo que você tiver que não for dividido vai representar para você o todo.
Professor, dê um exemplo prático da nossa casa. Por exemplo, sua mãe fez um bolo. O bolo está inteiro. Ele tem esse formato aqui, ó. Esse aqui é o seu bolo. Só que o bolo está inteiro. Então o seu bolo que está inteiro é o todo para você. É mesmo, professor? É. Só que a sua mãe, quando ela faz o bolo, ela não dá o bolo para você comer inteiro, não. Se tiver 3 pessoas na sua casa, é claro que ela vai dividir esse bolo de forma igual. Cada um vai comer uma fatia com o mesmo pedaço. Então, pessoal, vai acontecer a seguinte coisinha aí, ó. Olha só, o seu bolo, o bolo que a sua mãe fez, ele vai ser dividido, pessoal. Vai ser dividido em quantas partes, pessoal? Tá aqui, ó. Ele vai ser dividido em 1, 2, 3 partes iguais. Você guarde muito bem o que eu acabei de falar para você. Eu estou falando para você que o que estava inteiro, eu chamei de todo, foi agora dividido em 3 partes iguais. Então, existem 3 fatias do bolo agora. Uma você vai comer, Danilo. A outra sua mãe vai comer, Danilo. E a terceira parte a sua mãe vai comer. O seu pai vai comer, tá? Ah, o papai não vai comer agora. Então o que vai acontecer? Apenas você vai comer uma parte do bolo. Olha só, tá vendo aqui, ó? Então a sua mãe pode ter dividido o bolo em 3 partes iguais e você pegou apenas uma parte dessas. Ou você estava com a sua mãe, você não queria comer sozinho. O que vai acontecer? Então a sua mãe vai dividir o bolo em 3 partes iguais e você vai comer uma parte e a sua mãe vai comer a outra parte. Ficou claro isso daí? Então toda vez, pessoal, que você dividir o todo em partes iguais e você utilizar uma certa quantidade de parte dessa, o que a gente está falando? A gente está falando do assunto de fração. Exatamente isso aí que você ouviu, tá? Isso aqui que é fração, é você pegar um todo, dividir em uma certa quantidade de vezes, em que essas partes de divisão, essa divisão tem que ser igual, e você vai utilizar ou uma parte dessa, ou 2 partes dessa, ou quantas partes você desejar, dependendo da quantidade de vezes que você dividiu todo em partes iguais. Ficou claro isso aí? Então vou escrever aqui, ó, o nosso assunto de hoje, pessoal. Nosso assunto de hoje é fração. Olha que assunto importante para a sua provinha do IDEB aí. Vou guardar aqui, ó, o meu exemplo de todo, pessoal. Então tá aqui, ó, nosso tema principal de hoje é a fração. Vou colocar até dessa maneira aqui, ó, para destacar em relação ao que está sendo escrito aí, tá bom? O que é a fração? Eu preciso conceituar a fração, mas já lhe dei o conceito. Então escreva aí na lousa, professor. Eu preciso desse conceito. Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar nosso pincel preto aqui, tá bom? E vamos tentar conceituar fração. O que é fração para nós? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar um asteriscozinho para você saber que é importante. E vou destacar a última palavrinha dessa fala aí, tá? Que é a principal de todas. E tá aí, pessoal, o nosso conceito de fração. O que é fração para nós? Fração é o número que representa partes de um todo que foi dividido de forma igual. Professor, ainda não entendi isso daí. Eu vou mostrar para você com um exemplo o que é fração. Agora sim, um exemplo aqui no quadro, ó, que vai ser o nosso exemplo de número 1. Tá aqui, ó. Vou colocar um exemplo de número 1. Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o nosso todo, pessoal. Tá aqui, ó. O nosso todo não foi dividido.
dividido. O todo é tudo aquilo que ainda não foi dividido. Mas eu posso dividir esse todo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o todo e dividir aqui, ó. Vou dividir em quantas partes? Pessoal, eu não sou bom de desenho, tá? Mas você vai aí tentar entender que essa divisão aqui, ó, ela é feita em partes iguais. Então, em quantas partes eu dividi o todo? Vamos contar, pessoal? Tá aqui, ó. Eu dividi em uma parte, dividi em duas partes, dividi em três partes. É claro, pessoal, que a qualquer momento você pode pegar apenas uma parte dessa. Você pode utilizar apenas duas partes dessa, ou você pode utilizar as três partes, nesse caso desse desenho que foi dividido apenas em três partes iguais. Isso é a mesma coisa que dizer que você pode pegar o seu pincel vermelho e fazer risco assim, ó, dizendo que essa parte aqui foi utilizada. Quantas partes você dividiu todo? Uma, duas, três. Então, pessoal, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai dizer que esse desenho aqui vai gerar um número. Que número é esse? Em que o valor embaixo sempre vai representar a quantidade de vezes que eu dividi o todo. Vamos contar de novo, dividir em uma vez, duas vezes, três vezes o meu todo. Então o meu valor aqui embaixo vai ser o 3. E esse 3 representa a quantidade de partes que eu dividi meu todo. Eu dividi em três partes. Pessoal, olha só. Agora nesse momento eu risquei só a parte número 1. Então significa que das três partes que eu dividi o todo, eu só usei a parte 1. Então tá lá, ó. Usei só uma parte. Ah, professor, eu entendi agora. Por isso que diz que a fração é o número que representa a parte de um todo que foi dividido de forma igual. Porque o senhor dividiu de forma igual em três partes e utilizou a uma. Então o senhor está representando aqui, ó, a parte utilizada do todo que foi dividido de forma igual. Exatamente isso. Muito bem observado, brilhante. É por isso que eu gosto de trabalhar com aluno inteligente, porque quando a gente faz um desenho para ele aqui, ele compreende. É, professor, o senhor poderia fazer outro exemplo aí para nós? Posso sim. Vou fazer outro exemplo aqui para você, tá bom? Aqui, bonitinho aqui para você. E agora, tá aqui, pessoal. Vamos fazer as divisões e vamos pensar que essas divisões são em partes iguais, tá bom? Tá aí, ó. Essa divisão aqui, agora quantas partes foi dividida? Vamos marcar aqui pra gente ver. Vamos marcar. Foi dividido em uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. Professor, eu já estou entendendo que esse todo aí, ele vai gerar um número, em que esse valor de baixo aqui vai significar a quantidade de vezes que eu dividi o meu todo. É isso mesmo? É isso mesmo. Quantas partes você dividiu o seu todo? Uma, duas, três, quatro. Então você coloca lá, você afirma lá que você dividiu em quatro partes. Professor, mas eu não sei quantas partes eu peguei. É porque eu ainda não pintei. Mas a partir do momento que eu pintar, olha só quantas partes eu vou pintar. Olha aqui, ó. Acompanha aí, ó. Já estou pintando duas. E agora eu vou pintar mais uma terceira. Quantas partes você pintou? Professor, o senhor pintou uma, duas, três. Olha aí, professor. Então o senhor pintou, vou colocar aqui de preto, tá? O senhor pintou ou o senhor utilizou três partes das quatro partes que o senhor dividiu todo. É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. E esse valor que foi gerado aqui, ó, nesse primeiro desenho, em que eu dividi o desenho em três partes iguais e utilizei uma, isso é a mesma coisa que dizer que vai ser gerado um valor que vai estar um pedaço dele acima do traço e outra parte dele abaixo do traço, em que esse valor que está aqui embaixo significa a quantidade de vezes que eu dividi o todo em partes iguais. Eu dividi uma, duas, três. Está aqui, ó. Então representa 3 vezes que eu dividi o todo em partes iguais. E o valor de cima vai representar a parte pintada. Então eu só pintei uma, então em cima só tem um. Se eu tivesse pintado duas partes, aqui em cima teria 2. Ficou claro aí, pessoal? Como é que chama isso aí, professor? Tá lá, ó, o conceito disso daí. E esse valor aí, ele é chamado de quê? Vou colocar aqui para você. Isso aqui é que eu chamo de fração. E isso aqui também para mim será então a fração. Ficou claro aí, pessoal? Então, pessoal, que fique bem claro para você que toda vez que você tiver um todo
dividido em uma certa quantidade de vezes e essas partes dessa divisão forem iguais, em que você está pintando, está utilizando, tá? Uma ou duas ou várias partes dessa quantidade aí, então isso aí para nós vai ser fração, pessoal. Olha só, tira um print dessa tela, não perde, pessoal, esse conhecimento, tá bom? Esse conhecimento é muito importante para você aí, ó, de fração. Olha só como fração é simples, pessoal. Aí, ó, para o vídeo, dá uma lida de novo em tudo que eu escrevi aqui, ó, que eu vou apagar a lousa para poder continuar com a nossa aula, tá bom, pessoal? Então olha só, a fração é o número que representa a parte de um todo que foi dividido de forma igual. E eu falei para você que tá aqui, ó, eu vou ter uma divisão aqui, ó, porque está dizendo que foi dividido. Pessoal, quando eu trabalho a divisão é um assunto que a gente já sabe. A gente sabe que existe duas maneiras que eu ensinei para você de representar a divisão. Que maneiras são essas? São esses símbolos aqui, ó. Então são os símbolos. Que símbolos são usados na divisão? São esses símbolos que eu vou colocar para você de preto, tá bom? Tá aqui, ó. O símbolo aqui de divisão é esse. É o primeiro símbolo que eu ensinei para você. Eu ensinei esse símbolo para você quando eu abordei o assunto divisão. E eu falei também que você podia representar a divisão dentro desse dispositivo aqui, ó. Correto? Agora, pessoal, existe uma terceira maneira de você representar uma divisão. A terceira maneira de você representar uma divisão é essa daqui, ó. É com um traço, chamado de traço de divisão. Professor, por que você está falando isso para nós? Porque, pessoal, essa última maneira aqui, ó, de representar a divisão, que eu estou colocando aqui para você, é que ela é importante para nós dentro do nosso assunto. Então toda vez que você observar um valor que está escrito dessa maneira aqui, ó, ele está escrito assim e vai ter uma parte dele em cima e outra parte dele embaixo. Isso a gente já viu que é uma fração, em que eu dividi meu todo em três partes iguais e utilizei uma. Professor, então isso aqui vai ser chamado traço de divisão. Nesse caso, pessoal, como a gente está trabalhando com a fração, a gente vai mudar só um pouquinho. Então, como eu estou trabalhando com a fração, tranquilo? E em vez de eu chamar esse traço aqui de traço de divisão, eu vou chamar ele de traço de fração. Então vou chamar aqui traço de fração. E você já guarda aí essa informação. Como é que chama o traço? Traço de fração, porque isso aqui é uma fração. E nesse momento você percebe que esse traço de fração aqui, ele representa uma divisão. Tá aqui, ó, ele representa uma divisão. Que divisão é essa? Entre um valor que vai ficar acima do traço de fração e o valor que vai ficar abaixo do traço de fração, pessoal. Olha que informações importantes. Então existe um valor que vai ficar acima do traço de fração e outro valor que vai ficar acima do abaixo do traço de fração. Mas isso aqui não significa que tem dois números não, pessoal. Essa divisão aqui, ó, isso representa um único número. Que fique bem claro isso aí para nós. Porque a fração é um número que representa o quê? Parte de um todo que foi dividido de forma igual. Então fração é um único número. Tá bom, pessoal? Professor, como é que vai chamar? Cada parte dessa que compõe esse número. Aí a gente precisa saber. Essa partezinha de cima aqui, ó, vou colocar aqui para você. Isso aqui vai ser chamado numerador. Então o que é numerador? É exatamente a parte que fica acima do traço de fração. É isso mesmo, pessoal. Professor, como é que chama essa partezinha aqui, ó, que fica abaixo do traço de fração? Pessoal, esse daí é chamado de denominador, pessoal.
Esse aqui que é o denominador. O que significa isso? Que dado uma fração, tá aqui ó, vou ter uma fração então, que aqui eu tenho 2 em cima do traço de fração. E vou ter aqui embaixo o 5. Vou fazer 5 mais bonitinho para nós. 5 tá feio, tá? Vou colocar até o 7 para nós. Tá aí ó, o 2 em cima do traço e o 7 abaixo. Significa uma divisão entre esses dois correspondentes aí, tá? O 2 e o 7. Olha o que vai acontecer, pessoal. Então para nós nesse momento, cada um valor desse daí vai ter o nome. Vai ter um nomezinho específico. O que está acima do traço de fração vai ser chamado de numerador. E o que está abaixo do traço de fração vai ser chamado de denominador. E onde é que está nosso traço de fração? Está aqui, ó. Esse aqui que é o nosso traço de fração. Está aqui o nosso traço de fração. Como é que é o nome? Traço de fração. Que separa duas partes. O valor que fica acima do traço é chamado numerador. E o que fica abaixo do traço é chamado denominador. E ambos juntos representam um único número. E se perguntasse para você, nesse valor aqui, ó, vou colocar outro aqui para você, tá bom? Nesse valor aqui, vamos lá, nessa fração, 6 sobre 9. Quem é o numerador? Quem é o numerador? A pergunta é para você, quem é o numerador? Aí a outra pergunta seria, quem é o denominador? Tá bom? Duas perguntas para você responder, quem é o numerador, quem é o denominador. Aí você ia olhar o traço de fração, tá aqui o traço de fração. O traço de fração é esse camaradinho aqui. E ele que define quem é o numerador e quem é o denominador. Quem é o numerador a partir do traço de fração? É o que está lá em cima, lá, o valor que está em cima. Então aqui a resposta aqui seria o 6. Então o numerador é o 6, enquanto que o denominador é o que fica abaixo do traço de fração. Então o valor que está abaixo do traço de fração é o 9, pessoal. Olha aí como você já aprendeu, ó. Você já sabe agora o que é o numerador e o que é o denominador apenas olhando para uma fração dada. Você viu só? Professor, mas é só isso que eu tenho que saber? Não, você precisa saber o que significa numerador e o que significa denominador, tá bom? A partir do momento que você descobrir o que é denominador e o que é numerador, estou falando em forma de conceitos, pessoal. E aí você vai ficar craque em fração, tá bom? Você vai saber falar em todas as frações que é o numerador e que é o denominador, de uma forma bem simples, tá bom? Então vamos lá apagar aqui, pessoal, essa parte aqui. A gente já sabe isso aqui. Nosso conhecimento está sendo construído, tá? Então veja lá, conceitos. E aqui conceito do numerador, conceito do denominador. Vamos partir do denominador para depois a gente conceituar o que é numerador. Então, o conceito de denominador, o que ele significa? Significa vou colocar significa não, pessoal. Vou colocar outra palavra aqui, talvez fique muito mais claro para nós, tá? Representa, tá? Representa a quantidade de vezes
que o todo, pessoal, em partes iguais. Exatamente isso daí, ó. Exatamente isso daqui, ó. O que é o conceito de denominador? Ele vai representar a quantidade de vezes que o todo foi dividido em partes iguais, pessoal. Só lembrando para você que o todo está aqui, ó. Era algo que ainda não tinha sido dividido. E a partir do momento que você decide dividir esse todo numa certa quantidade de partes, e aqui você faz 1, 2, 3, 4, e essas partes são iguais, tá bom? Então, a partir do momento que você decide fazer essas divisões, essa quantidade de divisões em partes iguais, que vai ficar abaixo do traço de fração, é que é meu denominador, e nesse caso aí, ó, é o 4. Ah, isso aí, professor, mas se eu faço um corte aqui no meio, perceba aí, ó, se eu faço um corte aqui no meio, o meu denominador tem que mudar, porque em quantas partes eu dividi o todo agora? Eu preciso contar com você, ó. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não estou pintando para representar o numerador, só estou contando com você dessa maneira, que desse caso aqui, ó, o meu denominador seria 8. Ficou claro aí para você? Então é isso que é o denominador. Ele sempre vai representar a quantidade de vezes que eu vou dividir meu todo em partes iguais, pessoal. Vou até apagar aqui para você não se confundir. Ficou claro? Então tá aqui, ó, 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes você dividiu esse todo em partes iguais. Portanto, o seu denominador é 8. Olha só que legal, tá bom? Professor, o senhor só sabe fazer desenho retangular. Ah, pessoal, tá aqui, ó. Vou fazer isso aqui então, e você vai dividir aqui, ó, tá bom? Dividir aqui e aqui. E essas partes aqui você vai entender que são partes iguais. Então, qual é o seu novo denominador? Quem é o denominador para nós? É o valor que representa a quantidade de vezes que o todo foi dividido em partes iguais. Aí, onde é que eu encontro isso daí, professor? No desenho, isso é você contar, ó. Você tem um todo e aí você dividiu ele em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Portanto, o seu denominador aí é 4. Professor, isso é facinho, professor. Eu gostei desse conceito de denominador, ficou bem claro, já entendi. Oh, que bom, pessoal. Vamos partir então para o conceito do numerador, tá bom? O que é o numerador então? Olha só, uma vez que você tem um todo, e aí você dividiu esse todo aqui, ó, em partes iguais, tá bom? Você dividiu todo em partes iguais, tá bonitinho aqui. Você dividiu todo direitinho. E aí, pessoal, essa quantidade de vezes que você dividiu todo, você já sabe que isso aqui é o denominador. Agora você quer o numerador. Quem é o numerador? O numerador, tá aqui, eu vou colocar aqui, ó. Então, o meu denominador aqui seria o 2. E quem é o numerador? É a parte que está pintada. Quem é a parte que está pintada? É essa aqui, ó. Você vê lá no seu desenhozinho, lá no seu exercício, vai ter uma certa quantidade de parte pintada. Então, essa quantidade de parte pintada aqui, ó, é que vai representar o seu numerador. Significa que você dividiu todo em duas partes e você utilizou só uma. Olha só, pessoal, parte pintada, parte utilizada. Se isso aqui fosse um bolo, a fatia que você comeu. Ficou claro? Então, eu vou conceituar agora o numerador, partindo desse desenho aqui que você viu. Que o numerador, então, o que ele vai representar? Vai representar as partes que foram utilizadas. O numerador vai representar as partes do bolo, as fatias de bolo que foram comidas. O numerador vai representar a parte que você utilizou, da quantidade de partes que você dividiu todo. É isso, pessoal. Eu vou apagar aqui, você já entendeu a ideia, e eu vou escrever isso ali, ó. O que é o meu numerador? Representa as partes, vou colocar assim, ó, representa as partes. Vamos para cá, ó. Utilizadas. Vou colocar aqui, ó, pintadas. Vou colocar mais, comidas, tá?
representa as partes utilizadas, pintadas, comidas. Das partes, da quantidade de partes, que você dividiu o todo. E aí tá aí, pessoal. De uma forma bem simples, o numerador vai ser a parte pintada. Se for um probleminha dizer que a sua mãe fez um bolo e dividiu em 4 fatias e você comeu 2, as 2 fatias que você comeu vai representar o numerador. Mas se você tinha um brinquedo lá e você dividiu ele em 4 partes iguais porque você estava com raiva do seu brinquedo, então se você pegar uma dessas partes e jogar fora para esconder do papai, então essa parte que você jogou fora do seu brinquedo vai ser o seu numerador. Ficou claro isso aí, pessoal? Brincadeiras à parte, vamos continuar nosso assunto. Nosso assunto é importante, é sobre fração. Vamos lá, pessoal. Então a fração nada mais é do que o que, pessoal? Que é a fração? Você lembra o conceito de fração? O que é a fração? Ela é um número que representa parte de um todo que foi dividido de forma igual. E nesse momento, por ele representar uma divisão de partes que eu utilizei, de uma certa quantidade de partes que eu dividi, então esse traço aqui, ó, ele é chamado de traço de fração, que vai dividir o valor que vai ficar em cima, que vai ser chamado de numerador, e o valor que vai ficar abaixo dele, que vai ser chamado de denominador. Quem é o numerador? Tá aqui, ó, vai representar as partes utilizadas, as partes pintadas, as partes comidas, da quantidade de partes que você dividiu todo. E essa quantidade de partes que você dividiu todo vai ser o seu denominador. Ficou claro, pessoal, isso aí? Olha só que legal pra gente aqui, tá? E aqui a gente está representando, nesse caso aqui, o numerador é 1, enquanto o denominador é 3. Perceba que o traço de fração, ele divide esses dois termos aí, ó. Divide o numerador, que é o valor que fica acima, e o denominador, que é esse que está abaixo do traço de fração. Joinha, pessoal? E com isso, pessoal, eu espero ter conseguido trazer uma ideia inicial de fração para você, que é muito importante, é um tema muito importante, pessoal, dentro do contexto da matemática. Um abraço para vocês aí, hein?